Olá, Isabela, boa noite. Olá, Dulce. Tudo bem, Márcia? Olá, Lula. Oi, Neuza, seja bem-vinda, querida de Natal. Beatriz. Euzinha de Maceió. Olá, Danilo. Adriane de Brasília. Boa noite, Adriane. Olá, Rafael. Do Ceará. Rose de Maceió. Tudo bem, Rose, querida? Boa noite, Danilo. Estúdio, seja bem-vinda, bem-vindo. Olá, Márcia. Olá, Marisa Wolf, primeira vez de São Paulo, seja bem-vinda. Olá, Gizan. Olá, minha irmãzinha, Analete, do Piauí. Boa noite, Gizan. Muito bem. Olá, Marisa. E as pessoas aqui vão se encontrando, né? É bacana isso também, né? Olá, Antônio Carlos, Wolf. Sua irmã está por aqui também. Muito bem. Então, essa é a nossa live número 47, todas as quartas-feiras. Ela dura 1 hora, que é o limite do tempo do Instagram, não é? A gente grava, deixa gravado aqui no Instagram, e também a partir de amanhã a gente carrega no YouTube, Eduardo Chianca, e eu disponibilizo o link através do WhatsApp, né? Olá, Eli, querida, Campina Grande, aliás, João Pessoa. Então, a cada semana nós trazemos um tema. Esses temas eles chegam para mim como uma intuição, né, na segunda-feira, às vezes na terça. E são temas que tratam tanto de saúde holística como de questões, reflexões místicas, né? A reflexão mística é uma reflexão mais profunda a nível espiritual, e as pessoas que estão aqui é porque estão nessa busca espiritual, né, como todos nós. E no final da live a gente faz uma meditação, que chama MAP, Movimento Ascensional Planetário, e essa meditação é para ser feita todas as noites, né, de uma forma muito simples, que você invoca os seres de luz e eles ajudam a você de acordo com a sua intenção enquanto você está dormindo. O tema de hoje ele aborda uma questão bastante
comum, né, que é a questão do processo de reencarnação. Só que nós vamos abordar um pouco mais, né? Porque a reencarnação é uma lei da natureza, né? Quando você analisa os princípios cósmicos da natureza, da realidade da natureza, que é divina por princípio, você vê que tudo tem um ciclo, né? Tem o dia, tem a noite, tem as estações, tem o ciclo das frutas, né? Da semente que é plantada, da fruta que é gerada, que cai, todos os ciclos, né? Então tudo na natureza tem ciclo. O ciclo do ano, o ciclo dos setênios e vai por aí afora. Então, a questão da reencarnação ela é uma questão básica, natural, né? Que todos sabem. Porque quando você faz uma análise entre o mundo oriental e o mundo ocidental, você vê que tem um pensamento, uma filosofia contrária, oposta entre o Oriente e o Ocidente. Como é que está chegando o áudio e o vídeo aí? Alguém podia comentar, por favor? Porque algumas pessoas, uma pessoa comentou que está travando. Aí eu não sei se é problema aqui ou problema da pessoa. Alguém podia dizer alguma coisa? Ok, então, Rose, talvez seja ele com você, querida. Muito bom. Então, continuando, por que razão ocorre essa dicotomia, essa inversão filosófica entre o mundo oriental e o mundo ocidental, né? O maior problema que aconteceu no mundo ocidental foi uma intervenção da Igreja Católica, né, na sua fundação. Como nós sabemos, as filosofias orientais, como o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, são religiões milenares, né, principalmente o hinduísmo, com 3, 4 mil anos antes de Cristo. E no mundo oriental, de uma maneira geral, as pessoas sabem que existe a reencarnação, que é um processo natural, né? O que aconteceu no mundo ocidental, que é cristão, vamos dizer assim, em termos do nome do Cristo, não dos ensinamentos do Cristo, né? O cristianismo, como religião que começou com a Igreja Católica Apostólica Romana, ela foi ancorada em cima dos princípios da religião do hebraico, religião hebreia. E lá existe um princípio do Deus Javé, né? O Deus monoteísta, o Deus dos judeus, Javé, que exigia que os hebreus tivessem adoração a ele. E por isso tinham que ser feitos as matanças, né? Os sacrifícios de carneiro, de bezerro, em todas as luas novas, que é quando ocorre a Páscoa judaica.
A gente não vai expandir aqui a questão porque na lua nova e não na lua cheia. Foi feita por Javé, desde a época do Moisés, uma sincronização da Páscoa com a lua nova. Então, se você entrar no Antigo Testamento, pode entrar no Google, e você coloca lá que lua nova, no Antigo Testamento, você vai ver que o Deus reclama: ei, cadê minhas luas novas? Ele não fala da lua cheia, né? Aliás, hoje é uma lua muito especial, né? É o chamado Festival de Vesak. Vesak em sânscrito significa maio, né? O mês de maio, o mês de Maria. E rezam as lendas, os mitos, né? Que o mestre Buda, num vale sagrado no Tibete, ele aparece, né, como uma nuvem, e aparece também o mestre Jesus. Então existe o encontro do mestre Buda com o mestre Jesus na lua cheia de maio, que é a lua de Vesak, né? Festival de Vesak. E não por acaso, né? Quando você estuda o Piste Sofia, que é aquela experiência de Jesus, que ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, depois de 40 dias da sua morte, né? Ele aparece numa lua cheia de maio, né? Seria como se fosse o dia de hoje. Então hoje tem uma vibração especial muito auspiciosa, muito poderosa, né? Bom, então, com o propósito de controle social, vamos dizer assim, de lavagem cerebral, de engenharia do consentimento, todos esses nomes que foram inventados recentemente, foram criados as crenças religiosas baseadas no medo, que é uma questão primitiva, com o propósito de socialmente e politicamente dominar as massas, né? Então isso foi feito no início com o povo hebreu, onde em nome de Deus, quem, por exemplo, fizesse uma adoração ao sol, ou à lua, ou às estrelas, por ordem do Javé, o Deus dos judeus, aquela pessoa devia ser imediatamente morta pelos seus próprios familiares, porque ele estava adorando a outra divindade, além de Javé, que, como já se sabe, de acordo com as traduções da Tablita da Suméria, do Zacarias Sitchin, o Javé é, na realidade, um Anunnaki, né? Então é por isso que o Zacarias Sitchin escreveu um livro chamado o Gênesis, que é o Gênesis hebraico revisitado, quer dizer. Então fica lá muito claro que o Deus Javé, Deus dos judeus, é um Anunnaki. O problema é que foi extrapolado o conceito de Javé para o Deus do universo, que se chama Deus, né? Então é por isso que eu nem gosto de usar o nome de Deus, porque ele foi um nome corrompido, né? Então eu prefiro chamar o Grande Espírito, consciência universal, a consciência, né, cósmica, coisas assim, para não associar, para diferenciar. E na sequência histórica dos Anunnakis que vieram ao longo da pré-história, né? Isso aí já faz parte da pré-história, porque a história da humanidade começa com o grande dilúvio que aconteceu aí há uns 4, 5 mil anos atrás, de acordo com os registros. Então,
existe na sequência dos Anunnakis, né, do planeta Nibiru, então veio a Suméria, a Babilônia, a Mesopotâmia, né? E mais recentemente nessa linhagem vieram a nobreza europeia, que descende dos imperadores romanos, que eram puros Anunnakis, e a nobreza europeia, que ainda existe resquícios em vários países, tem muito poder, como a rainha Elizabeth da Inglaterra, na Espanha, na Dinamarca, na Holanda, em vários países europeus, ainda existem o nobre sangue azul, né? Então, esses seres, na realidade, são Anunnakis, disfarçados de humanos e têm o controle de grande parte do mundo ocidental, principalmente do mundo europeu. O povo hebreu já foi um desvio, vamos dizer assim, não é da nobreza pura Anunnaki, mas é uma sequência. Então, é por isso que eles ainda esperam pelo seu Messias, né? Que não é Jesus, eles não aceitaram Jesus, por isso que Jesus foi morto. Bom, nós estamos em uma nova era, né? Só concluindo então. Então, dentro dessa sequência histórica, né, os imperadores romanos, já na sua decadência, no terceiro século depois da era cristã, eles, em decadência, decidiram criar uma nova religião oficial, né, como fosse uma teocracia, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Antes disso aí, que aconteceu no Concílio de Nicéia, ano 340, por aí, até aquela época, o Império Romano não se preocupava com a fé, com dogma. Você podia ser pagão. Pagão é um termo para dizer que não é batizado, né? Então as pessoas seguiam as suas crenças, pagavam os seus tributos e estava tudo bem. Mas com a decadência, com a perda da moral, do colapso do Império Romano, com a criação da Igreja Católica, então eles obrigaram a todas as pessoas, que éramos nós mesmos, em outras encarnações, né, a seguir a religião oficial romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, no primeiro concílio, em Nicéia, que foi coordenado, dirigido pelo imperador romano Constantino I, então se criou a igreja e posteriormente se definiu como um dogma de que não tinha mais reencarnação. E essa questão é muito grave por várias razões, porque você perde a sua memória. Imagine o seguinte: quando a gente tira uma foto hoje, principalmente no mundo ocidental, a grande maioria da sua população, ela está imersa no materialismo. Porque ela não lembra de vida passada, perdeu a conexão, a memória, a informação, e acha que tudo que tem que acontecer nesta vida é enquanto está encarnado. Porque ela, por uma questão de imposição intelectual, diz não tem reencarnação, né? E tem uma coisa muito importante que é magia negra, né? É que quem entrou na Igreja Católica naquela época, a pessoa precisava ser batizada. A pessoa podia dizer, não, tudo bem, eu sou católico. Não precisa batizar. Eles então vai para a fogueira, porque tinha que ser batizado. O batismo, na realidade,
ela é ela produz um desequilíbrio nos chakras superiores. No chakra coronário, que é a nossa conexão ao eu superior, nosso espírito divino, no estado de unidade, como se chama hoje na quinta dimensão. Então o padre inocente, vamos dizer assim, ele usa o polegar, que é como se fosse um laser muito poderoso, e faz um X aqui, olha, ele desequilibra na criança e mesmo no adulto a conexão do chakra coronário. E vem aqui na frente, no outro chakra, que é o chakra que permite a você perceber o mundo astral, ter lembranças de vidas passadas, perceber entidades do astral, ter uma visão mediúnica mais fácil. Ele vem e bloqueia também. E vem no chakra da garganta e bloqueia também. Então o que é que acontece? Gerou um desequilíbrio energético que desconecta você, a sua alma encarnada, do seu espírito, das suas intuições, das suas revelações e tudo mais. Então veja bem, com esse procedimento que acontece até hoje no mundo ocidental, já há mais de 2.000 anos, né? Há cerca de 2.000 anos, para toda uma população, e além disso, foi reforçado intelectualmente através do medo, de ser temente a Deus, temente à igreja, e as pessoas foram perdendo a sua memória. Porque se você não tem memória, você é como um vegetal, você vegeta. É isso que acontece quando uma pessoa tem uma demência senil, um Alzheimer avançado, um Parkinson avançado. A pessoa perde a sua memória, ele fica vegetando. Então, para a vida ter algum sentido, né, porque a vida tem que ter um sentido, um propósito, um objetivo, uma razão de existir, se você não tem lembranças da sua vida passada e acha que a sua vida acaba nesta matéria, o que é que você tem que fazer? Tem que se voltar para a vida ter algum sentido a ter coisas. Você afunda no materialismo, né? Então, as religiões, né, principalmente as religiões ditas cristãs, que não tem nada a ver com o Cristo, elas usam o nome do Cristo, né? Cristo é um ser iluminado que veio trazer luz, amor, compaixão ao mundo judeu, mundo hebreu, e evidentemente se espalhou pelo mundo ocidental. Então, se você não tem a lembrança, a sua tendência é o quê? É duas, uma. Ou você afunda na matéria e tenta ter cada vez mais coisas, mais dinheiro, mais poder do ego, essas coisas que você não leva para além do túmulo, ou então você entra em depressão, em ansiedade, vazio existencial, suicídio, entretenimento, drogas, álcool, etc, etc, sexismo, né? Para a vida ter algum sentido. Então, é fundamental a pessoa começar a harmonizar os seus chakras, mudar a sua percepção da realidade, né? Não encarar a morte como fim, na realidade é um novo começo, né? Antes da pandemia eu viajava bastante, né, principalmente para a Europa, para a Rússia, para a Ucrânia, e lá poucas pessoas sabem sobre a reencarnação como aqui no Brasil. O Brasil, ele é privilegiado porque tem fontes de conhecimento através do espiritismo, né, kardecista,
através da Umbanda, Candomblé, que são religiões e tradições, né, que sabem, né? Então, nessas reuniões eu costumo brincar, eu já sei a resposta, pergunto, aqui quem acredita na reencarnação, levante a mão, né? Aí todo mundo levanta a mão animado, algumas pessoas levantam as duas mãos. Aí eu faço um ar de seriedade e digo, eu não acredito. Como as pessoas na Europa, né, elas estão ainda no processo de aprendizado intelectual, não vivenciar a experiência, eles tomam um susto, né? Aí eles perguntam, não existe? Aí eu falo, existe, mas eu não acredito, porque eu sei, né? Eu lembro de 8 encarnações. Então, quando você vivencia a experiência, é diferente. Você não precisa de conhecimento externo, de um livro, de uma Bíblia, de um palestrante, de um guru, de religião, você não precisa de nada, porque você vivenciou a experiência, né? Então, o místico, é por isso que isso aqui é chamado de reflexão mística. O místico é aquela pessoa que vivencia a experiência individualmente, ele não recebeu de fora, né? Então, é como uma conexão ao eu superior, né? É uma experiência que você não consegue nem traduzir em palavras. É uma coisa inefável, né? É como se fosse um orgasmo cósmico. A pessoa não consegue descrever como um exemplo, né? Um orgasmo sexual com amor e tal. Para uma pessoa que nunca teve essa experiência, ela não sabe do que você está falando, não é isso? Então, na realidade, nós somos seres multidimensionais, né? Nós estamos aqui agora com quatro corpos inferiores, né? Quais são esses 4 corpos inferiores? O corpo físico, que é o corpo material, entre aspas, né? Atômico. O duplo etérico, ou corpo etérico, ou corpo vital, que é a nossa bateria que dá vida ao corpo etérico. Esses 2 corpos, eles desaparecem, eles voltam para a Terra. O corpo físico volta para a Terra física, elemento Terra, e o corpo etérico volta para a atmosfera da Terra. Ele é feito da atmosfera da Terra, azulado. O nosso terceiro corpo é o corpo emocional ou astral, na 4ª dimensão. Esse corpo, ele permanece, é esse corpo que faz a gente reencarnar. Depois eu volto a falar com ele. E o 4º corpo é o corpo mental. E é muito mais o mental concreto, que é o mental intelectual do hemisfério esquerdo, que é o que predomina hoje, nesse começo de século XXI, nesse começo de nova era, né? A prova disso são as pessoas destras, quer dizer, só consegue pensar em termos racionais, lógicos, analíticos, intelectuais, né? É o penso logo existo do Descartes, né? Do René Descartes. Quando você ativa o seu hemisfério direito, intuitivo, feminino, então começa a brotar de você mesmo um outro saber, que a gente chama de intuição, revelação, insights. É algo que só funciona no silêncio. Essa intuição, ela só se manifesta, ela só fala no silêncio, é a voz do silêncio. Então é necessário que a pessoa medite, tenha tempo para não fazer nada, para fazer uma leitura espiritual, para dormir bem, para fazer caminhadas, né?
E aí você começa a beber na fonte divina. Começa a fluir as informações. Olha a palavra informação, ela lhe dá forma. Porque nesse hemisfério esquerdo, a gente vive no mundo da forma, a gente só entende forma. A gente não entende o abstrato, né? Então, quando você ativa o seu lado intuitivo do seu hemisfério direito, permite a conexão através da glândula pineal e do chakra coronário a uma dimensão superior que se chama quinta dimensão, que é o plano da unidade, que é um outro corpo chamado corpo causal, o mental superior, mental abstrato, tem vários nomes, né? Então, quando você harmoniza esses dois hemisférios, você recebe com clareza interna o seu saber, a sua sabedoria. É quando você começa a beber na fonte. Então, esse processo de despertar, de relembrar de vidas passadas, de saber o propósito da sua vida, não, quando eu falo vida, não estou me referindo só a esta vida encarnada, que isso aqui é como fosse um dia de um ano, né? Um ano tem 365 dias, ou mais dias. Então, cada dia é como fosse uma encarnação, né? A noite seria quando a gente está no astral, né? Que quando a gente dorme é como se tivesse morrido, está no plano astral. Então, o que é que faz a gente reencarnar? É principalmente o corpo emocional ou astral. Porque a gente carrega, ele é também chamado de corpo dos desejos, né? A pessoa tem desejo, né? Tem desejos por coisas da matéria, tem desejos porque quer resolver questões kármicas do passado e vários desejos. Então, esses desejos, esses apegos, é que faz a pessoa reencarnar. Na hora que a pessoa evolui mentalmente e espiritualmente, que estão conectados, ele perde o apego, né? Então, ele não há necessidade, ele já pagou o seu karma, vamos dizer assim, ele não tem mais débitos que fazem com que ele queira voltar, ele não tem mais atração sexual, não tem mais apego à matéria, não tem mais apego às pessoas, ela tem amor às pessoas, que transcende a sua genética, a sua etnia, a sua raça, o seu país, né? Jesus é um bom exemplo disso, Buda é um bom exemplo, e tantos outros, né? Grandes seres que aqui já caminharam descalço nessa terra sagrada, planeta Terra. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente deve olhar a nossa vida, né? O que é que eu vim fazer aqui do ponto de vista da alma, né? A alma não é algo etérico, a alma são os nossos três corpos. O corpo etérico, o emocional e o mental. Que tem vários nomes, no espiritismo chamado de perispírito, é chamado de alma, chamado de campo de energia humana, campo áurico, né? E vários outros nomes, dependendo de outros países. Então, o que encarna é a nossa alma. O nosso espírito no estado de unidade, no estado divino, o Pai que está no céu, como Jesus se referia ao eu superior, ele está num plano acima da dualidade do que a gente chama terceira dimensão, que é o plano físico, e quarta dimensão, que é o plano astral. Quando a gente, essa dualidade de
3D e 4D, a gente vive no estado de livre-arbítrio, que isso é o propósito das nossas almas virem à Terra, a vivenciar essa experiência de ter um corpo físico e vivenciar uma experiência encarnada nesse mundo de dualidade que hoje é uma loucura. Como o eu superior ele está como fosse um ser em meditação, ele não interfere no nosso pequeno livre-arbítrio, quase nada de livre-arbítrio. Então, mas se você colocar a intenção, perguntar, fizer uma oração, bater na porta, como Jesus dizia, ele manda para você uma intuição. Mas acontece que você tem que conseguir receber essa intuição. Porque senão ela se perde, vamos dizer assim. Ela não flui para o seu mundo da forma, que é o seu lado esquerdo. Então a energia vem, o fluxo informacional vem para o chakra coronário, pineal, hemisfério direito, pineal, aí flui para a pituitária e para o hemisfério esquerdo. E aí você fala, uau, eu compreendi aquele insight. Senão ele fica uma coisa etérica. Então, a era que nós estamos vivenciando agora, as vibrações estão muito elevadas. As vibrações, tanto da constelação de Aquários, que a gente está iniciando agora, demora cerca de 2.000 anos. Nós estamos no ano 2021, quer dizer, no início da era de Aquários. E, ao mesmo tempo, recebendo uma irradiação magnética fortíssima do cinturão de fótons da estrela Alcione, que é a principal estrela da constelação das Pleiades. O nosso sistema solar faz parte dessa constelação. Então, essa configuração energética, essa matriz energética, ela está promovendo um alinhamento eletromagnético das nossas almas com esse campo magnético cósmico, vamos dizer assim. Só que a humanidade caiu tanto na vibração que ela não percebe a mudança. E vocês sabem aquela história do sapo que morreu queimado numa panela, cozinhou na panela. Por que ele não pulou se ele podia ter pulado? Porque a mudança foi lenta e gradual. É a mesma coisa que acontece com a humanidade. As coisas estão mudando lentamente, progressivamente, de forma gradual e não estão percebendo as mudanças. Então observe os sinais desta nova era, para você ver que tem mudanças e não vê porque as pessoas estão cegas e adormecidas. Nós temos uma nova raça chegando, que é visível, são chamadas crianças índigo, cristal, arco-íris, monte de nomes, não importa. Crianças super inteligentes, super sensíveis, uma coisa espantosa, né? São nossos filhos e principalmente nossos netos e netas. Existem uma quantidade enorme de seres de luz, tipo pleiadianos, sirianos, arturianos, como fossem anjos, querendo ajudar a humanidade, trazendo conhecimento, sabedoria e novas tecnologias de cura. Terapias holísticas, que eles trazem o conhecimento e, em muitos casos, ajudam, né? Existem os crop circles, que são geometrias sagradas belíssimas e fantásticas, porque ela, além de ser bela, ela traz uma vibração. Ela é um gerador, um catalisador vibracional. E você vê que o lugar que mais recebe crop circles é o lugar que mais precisa de ajuda, que é a Inglaterra, que é dominada
pelas trevas, né? Pela Rainha Elizabeth, e um nível de mentalidade, por conta da política, muito baixo, do ponto de vista espiritual, né? Nos últimos meses, esse ano, já surgiu uns 50 monólitos que ninguém consegue explicar, que é um tubo, né? Um triângulo, uma figura geométrica de cerca de 3,5 metros, parece metal polido e surge do nada e desaparece. Pronto. Nós estamos muito próximos de ter revelações na área de objetos voadores não identificados, né? Quem mexe com ufologia, eu já me envolvi com isso há muitos anos atrás, hoje não acompanho mais isso, porque é uma realidade, mas tem que se dedicar a isso, né? Então, o Pentágono, né, lá dos Estados Unidos, já identificou oficialmente, publicou, de que foram percebidos objetos, artefatos voadores não identificados, além da tecnologia humana, sem barulho, sem propulsores, que voavam de velocidades supersônicas e foram fotografados, captados por radar, etc, etc. A semana passada, o Obama foi abordado sobre esse assunto, ele disse que sabe de algumas coisas, mas não pode falar, né? Resumindo, está saindo em toda a mídia verdadeira, de que no mês de junho, próximo, daqui a um mês, né, quase lá já, o Pentágono vai soltar o primeiro relatório oficial sobre o que sabe sobre essa questão de objetos voadores não identificados, né? Então, nós temos todo esse aparato que indica com clareza que nós estamos numa nova era, né? Então, essa questão da reencarnação, que nós comentamos um pouco, é uma questão básica, né? Como vocês sabem, não é uma terapia, mas é um sacramento, né? O sacramento da ayahuasca, que é um chá originário dos nativos da Mata Amazônica, né? Que se propaga em vários países, né? De forma acelerada. Ela permite que a pessoa acesse esses campos que estão presentes, mas estão debaixo do tapete da consciência, né? Então, é muito fácil lembrar de vidas passadas, por exemplo, quem quiser faz regressão de memória, né? E você facilmente, com psicólogo, terapeuta, médico, você faz e lembra de vidas passadas, de muitas coisas, né? E a ayahuasca também permite, em alguma cerimônia, que você acesse os seus registros, as suas memórias que estão lá, né? Então é isso aí para a reflexão, né? Para uma reflexão. Então vamos agora à nossa meditação. Ela é muito simples, as coisas que vêm do Espírito são coisas simples, não são complicadas, né? Todas as quartas-feiras eu dou a liçãozinha de casa, porque sempre tem pessoas novas que estão chegando, né? Então, como essa meditação MAP significa Movimento Ascensional Planetário, ele é uma extensão da terapia Frequência de Luz que nós recebemos em 2006, a partir dos pleiadianos, que são anjos, seres de luz das Pleiades, que são chamados pleiadianos, no nível de quinta dimensão do eu superior. Tem a ajuda dos Cherokees. Os Cherokees são almas pleiadianas muito antigas, né?
almas velhas aqui na Terra. Eu lembro de uma encarnação como um Cherokee. E esta é a base da terapia de frequência de luz, que nós temos já mais de mil terapeutas em cerca de 20 países, milhares de clientes, e a gente faz terapias presenciais e remotas, né? Atualmente eu tenho feito aqui presencial no Instituto Pleiades, na região de Aldeia, perto de Recife, o pessoal local. E tenho feito sessões de terapia à distância, remota, né? Quando eu estava no meu retiro espiritual na Rússia, né, na prisão, por causa de ter levado a ayahuasca, então nós recebemos mais um download com a ajuda dos sirianos para ir trazer o MAP de uma forma aberta para toda pessoa, né, onde eles são invocados e a pessoa, de uma forma como a gente faz em frequência de luz, então a invocação é um mantra, né? Aloha, 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 3 vezes. Depois você invoca os Cherokees, Akita, Mani e O, 3 vezes. E, por último, os sirianos, Iá e Uma, 3 vezes. Você se prepara para dormir completamente. Então, já deitado, deitada, né, você faz as suas preces pessoais, se você tiver. Eu recomendo também que faça uma grande invocação, que a gente vai fazer aqui, que é uma prece universal, supra-religiosa, não tem nada a ver com religião. E você faz a invocação desses seres de luz e coloca a sua intenção após isso. Quer dizer, você orienta essas consciências celestiais para trabalharem naquilo que você acha que é o que você mais precisa naquele momento, né? Então pode ser uma questão emocional, sei lá, pessoa raivosa, ou preocupada, ou ansiosa, ou alguma questão física, porque eles trabalham ao nível energético, né? Ao nível da alma, do perispírito. Mas você trabalhando a parte emocional, a parte energética e etérica, você vai refletir no físico, né? Todas as doenças, na realidade, elas surgem nos planos superiores e vai caindo progressivamente até se manifestar no físico, né? Então, esse é um programa que você pode ensinar a outras pessoas, não fica só para você, né? Cada pessoa é um agente propagador dessa boa nova, né? E você faz isso de preferência todas as noites para o resto da sua vida, enquanto você achar que é necessário, né? Quem quiser participar de um grupo de WhatsApp, que nós temos só de participantes que fazem partilhas e tiram dúvidas, você entra em contato comigo ou aqui pelo Instagram, ou então pelo meu WhatsApp, que também está disponível, né? Muito bem, então eu vou começar agora. Eu peço a você que pare a parte de vídeo, quer dizer, pare de olhar para o seu celular ou para o seu computador. Relaxe, sentado ou deitado, como você preferir. Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos, porque eu tenho que encerrar o vídeo para poder gravar, como eu mencionei no início, né? Ficar disponível para você tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas você continua o quanto você achar necessário, ou se adormecer direto, já está na hora de dormir também, né? Muito bem, então vamos começar.
Então feche os seus olhinhos, faça algumas respirações, inspirando pelo nariz e expirando pela boca entreaberta lentamente, segurando o ar um pouquinho nos pulmões. Então inspirando, lento e profundamente, segura um pouco e solta lentamente, né? Isso aqui é só para relaxar, né? Fazendo 3, 4, 5 vezes já é suficiente. Acalma a mente. Vamos agora recitar a grande invocação. Você pode repetir junto comigo mentalmente ou verbalmente. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. Akita Mani Yo. E os sirianos, Ia Yuma. Ia Yuma. Ia Yuma. E agora você coloca as suas intenções, aquilo que você deseja que seja trabalhado. E no dia seguinte você, antes de acordar, mantém os olhos fechados, não mexe a cabeça e procure, fica um tempinho na cama para tentar lembrar dos sonhos, se vem alguma revelação, alguma inspiração, alguma coisa, tá bom? Então você fique aí o quanto tempo você achar necessário e, por favor, vá ensinando as outras pessoas essa meditação. E quem tiver dúvida, como já falei, pode entrar em contato comigo, tá bom? Estou a serviço. E os seres de luz também, né?